A Bela Adormecida e o Lago dos Cisnes, pela Companhia Nacional da Ópera de Kiev. Orquestra dirigida por Vladimir Kozukar. Nos dias 17 e 18 em Lisboa, 19 em Braga, 21 no Porto com matiné. Esta semana a Visão traz uma bomba em exclusivo. CIA, moda para viver. Apresentar marcha! 2,5% nos regimes bonificados, a 4,5% no regime geral. Crédito à habitação é nos mais de 700 balcões do Souto Maior, do Tota e do Crédito Predial. Boa noite. O secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, sofreu um acidente automóvel e, por precaução, está internado. Quanto ao adjunto do secretário de Estado, que seguia na mesma viatura, encontra-se em estado de coma. Em relação ao motorista, já teve alta. Eram cerca de 9h30 da noite, quando o carro em que seguia o secretário de Estado das Pescas, José Apolinário, se despistou na Autoestrada do Sul, na zona da Marateca. Exatamente no mesmo local onde, muito pouco tempo antes, uma outra viatura se tinha despistado. Chovia com intensidade e na zona havia muita água acumulada no pavimento. As 3 vítimas foram transportadas para o Hospital de Setúbal. O diretor do hospital fez, há momentos, para a SIC, o relatório clínico. O Sr. Secretário de Estado das Pescas, Dr. José Apolinário, à chegada à urgência vinha bem, equilibrado, vigil, consciente e, portanto, de qualquer forma foi observado pela equipa médica e não se detectaram lesões. Apenas porque na análise microscópica da urina se detectou algum sangue microscópico, vai ser submetido a uma ecografia renal e vai ficar em vigilância nas próximas horas, prevendo-se, em princípio, que de manhã possa ter alta, se a situação, de facto, evoluir no sentido positivo, como esperamos e como pensamos que vai ser o caso. Em relação ao adjunto do Sr. Secretário de Estado, ele chegou em coma, foram feitos todos os exames, observação neurológica e, felizmente, do ponto de vista de ataque, não foram reveladas lesões graves do ponto de vista crânioencefálico e nem abdominal, mas em virtude da sua situação de coma, ele foi transferido para uma unidade neurocirúrgica, de facto, o Hospital de São José. Posso, entretanto, acrescentar que o carro em que seguia o secretário de Estado das Pescas, um adjunto e o motorista, ficou em estado irrecuperável, o que dá para ter uma ideia da violência deste acidente. António Guterres acusa o ex-presidente da Junta Autónoma de Estradas de irresponsabilidade. Rangel de Lima disse ontem na Assembleia da República que, quando esteve na JAI, recebeu um telefonema de um secretário-geral de um partido. Pretendia saber, esse secretário-geral, se uma determinada empresa estava bem ou mal num concurso. Rangel de Lima não identificou o político em causa, mas ficou lançada à suspeição. António Guterres, um dos secretários-gerais indiretamente referidos por Rangel de Lima, já disse que não fez qualquer telefonema. Que me recorde, nunca telefonei ao Sr. Presidente da JAI, nem a respeito disso, nem a respeito de coisa nenhuma. Portanto, é para mim manifesto que se não estava a referir a mim. E acho, aliás, lamentável que uma afirmação dessas seja feita nesses termos. Isto é, o bom nome das pessoas deve ser defendido e se alguém deve ser acusado, seja do que for, então é necessário que essa acusação seja feita com responsabilidade e que as pessoas acusem quem de direito com as provas correspondentes. Lançar designações genéricas dessas considero algo de moralmente inaceitável.
As declarações de António Guterres. Entretanto, a Comissão Parlamentar de Inquérito ao caso JAI admite recorrer ao Procurador-Geral da República para obrigar Rangel de Lima a contar tudo o que sabe. Ao todo, são 8 secretários-gerais partidários que podiam ter telefonado a Rangel de Lima entre 1993 e 96, enquanto Rangel de Lima esteve à frente da Junta Autónoma de Estradas. O PS teve António Guterres como secretário-geral. O PSD teve 4 nomes: Falcão e Cunha, Nunes Liberato, Azevedo Soares e Rui Rio. O PP teve Gonçalo Ribeiro da Costa e Helena Santo. O PCP apenas teve Carlos Carvalhas como secretário-geral. A SIC contactou todos e todos disseram nunca ter telefonado ao então presidente da Junta Autónoma de Estradas. E é possível que nenhum deles o tenha feito, já que existe a hipótese de Rangel de Lima se estar a referir a todo o tempo que trabalhou na JAI e não apenas ao prazo que esteve na presidência. Isto alargaria o período até 1984. Se quiser alterar o seu crédito à habitação sem pagar por isso, vai ter mais tempo. O Governo vai alargar até 31 de dezembro deste ano o prazo que permite aos consumidores renegociarem com o banco as condições do empréstimo da casa. O prazo atual terminava no fim deste mês e vai ser alterado por um novo diploma que deverá ser aprovado na próxima sexta-feira. Assim, até ao final do ano, continuam isentas de taxas ou emolumentos todos os atos notariais e registros que decorram da mudança de banco ou de regime de crédito. Este novo regime vai beneficiar sobretudo quem ainda está sujeito a contratos mais antigos com taxas de juro mais altas. O principal arguido no julgamento do caso da discoteca Faraó, na praia de Santa Cruz, foi hoje condenado a 23 anos de prisão. O tribunal deu como provados 2 crimes de homicídio e 3 de tentativa de homicídio. O arguido, Fernando Gonçalves, já tinha confessado ao tribunal ser o autor dos disparos, que em julho de 97 vitimaram 2 jovens que se encontravam na discoteca e feriram outros 4. No processo respondiam mais 12 arguidos. 6 foram condenados a 2 anos de prisão com pena suspensa por envolvimento nas agressões que conduziram ao tiroteio. Outro arguido foi condenado a 90 dias de prisão e multa por ter prestado falsas declarações. Os 5 restantes arguidos foram absolvidos. O tribunal não atendeu aos pedidos de indemnização apresentados pelas famílias das vítimas aos proprietários da discoteca. É que a lei que regulamenta a segurança nestes recintos só foi aprovada depois dos incidentes. Os funcionários do 7º Juízo Cível do Porto estão a usar uma farda pouco vulgar num tribunal. Inclui máscara e luvas. Dizem que depois de uma desinfestação para eliminar pó e pulgas, as coisas ainda ficaram piores. 5 funcionários já receberam assistência hospitalar e os médicos consideram que o ambiente está impróprio. O 7º Juízo mais parece o final para 24 funcionários do Palácio da Justiça. Num espaço exíguo e desadequado, coabitam em 3 secções cerca de 10 mil processos. Até aqui o pó e as pulgas eram o inimigo. Curiosamente, o caos instalou-se depois de uma desinfestação. A desinfestação foi feita através de sulfatar, ou não sei como é que foi feita, só que os processos estão com pó. E então isso que nos está a provocar alergias, vômitos, dor de estômago, e temos colegas neste momento, são 5 funcionários que estão no Santo António a ser examinadas. Durante a semana o ambiente revelou-se insuportável. Os médicos só veem uma saída para o problema. O produto utilizado, organosfosfatos, que habitualmente se conhece pelo remédio de escaravelho, é mortal se ingerido, mas inalado traz problemas. E, portanto, não aconselham, que não devemos estar a trabalhar neste local. As máscaras e as luvas tentam combater alergias e irritações. No ar, o cheiro a mofo e a úmido mistura-se com o do desinfetante. Um mal-estar, um tipo bafo em que não se consegue respirar, que só apetece ir lá para fora apanhar um bocado de ar fresco, porque realmente nota-se que o ar está poluído. A crise dos últimos dias agrava-se há vários anos. É como os senhores veem, é processo em cima dos balcões, é fotocopiadora a ocupar o lugar do público, são pastas a subirem pelas paredes acima, quer dizer, o pó acumula-se, não há limpeza, porque as senhoras de limpeza é impossível fazerem limpeza, o pó vai-se acumulando nos processos, nós trabalhamos nos processos, o pó salta-nos para cima, realmente é insuportável. À espera de uma solução, os funcionários sabem que uma paragem só aumentaria o volume do trabalho, até porque os processos não são o único problema.
No Hospital de Faro, uma dezena de chefes de urgência apresentaram a demissão. Alegam que as condições dadas aos doentes são terceiro-mundistas e recusam ter responsabilidades nesta situação. São 9 os motivos que levaram 10 médicos do Hospital Distrital de Faro a pedirem admissão. Chefes de equipa de urgência da medicina. Numa carta com 3 páginas dizem que o serviço de urgência funciona sem regulamento e sem diálogo com a administração do hospital. Queixam-se ainda de não poderem decidir o internamento dos doentes noutros serviços e de se ter generalizado o hábito desses mesmos serviços devolverem à urgência doentes, entretanto, aí internados. Na carta, os 10 chefes de equipa falam mesmo em condições de trabalho indignas e de uma situação terceiro-mundista e infra-humana de atendimento e internamento dos doentes. Para o administrador do Hospital de Faro, parte das afirmações não são exatas. O serviço de urgência tem regulamento desde o verão passado e há metodologia para os internamentos. Quando se diz, por exemplo, que os doentes são transferidos para o serviço de urgência, é da responsabilidade dos próprios admiti-los ou não os admitir, ou ainda depois dos tratar, transferi-los para os próprios serviços. O que se passa é que o Hospital de Faro realmente tem um programa muito antigo. As plantas deste hospital são de 1965, embora ele tenha aberto em 29 de dezembro de 1979, e de facto há dificuldades muitas vezes de camas nos serviços. Mas isso são umas dificuldades genéricas e consequência da dimensão do próprio hospital. Para resolver esses problemas, o Conselho de Administração já tem pronto um plano diretor para o hospital, mas não vai ter tempo de o implantar, já que a sua comissão de serviço termina no próximo dia 27. Quanto ao pedido de demissão desses 10 médicos, não lhes é reconhecida legalidade por ter sido feita em conjunto. Estamos a aguardar serenamente se as pessoas querem ou não apresentar os seus requerimentos individuais. Mesmo que esses pedidos venham a aparecer, os médicos demissionários deverão continuar a trabalhar nos respectivos serviços de urgência. O Governo vai avançar com uma estratégia nacional de combate à droga. Deverá começar a ser aplicada dentro de 3 semanas e não passa pela liberalização do consumo. Ao contrário do que defenderam esta semana alguns deputados socialistas, o Governo continuará a apostar na repressão. Hoje foi dado o primeiro passo para a definição dessa nova estratégia de combate à droga. O Governo pegou num gabinete que já existia, acrescentou-lhe funções e deu-lhe outro nome, Instituto Português da Droga e Toxicodependência. Presidente e vice-presidente tomaram hoje posse, o trabalho já pode começar. A recolha de informação, o seu tratamento e a sua divulgação, a necessidade de uma maior formação dos profissionais e também um maior estudo de investigação sobre o fenómeno da toxicodependência. Ao mesmo tempo que reforçará aquilo que já vínhamos vindo a fazer, mas dando-lhe uma nova força, que é melhorar muito a prevenção primária neste domínio. O Governo avança por um caminho diferente daquele que é proposto por Eurico de Figueiredo e 10 outros deputados socialistas. O projeto de resolução, já entregue à direção da bancada, recomenda a liberalização do consumo de droga no mercado que seria controlado pelo próprio Estado. Nós podemos fazer muitas mudanças na política da droga e da toxicodependência. O que não podemos é fazer asneiras. E uma das asneiras seria uma asneira rasgar as convenções internacionais a que Portugal está ligado. Porque toda a gente percebe que o fenómeno da droga e da toxicodependência, sendo um fenómeno internacionalizado, um mercado internacionalizado, a orientação para o combate à droga deve ser também, pelo menos ao nível continental, europeu ou mundial. Dentro de 2-3 semanas, o Governo anuncia a Estratégia Nacional de Combate à Droga, assente nas informações atualmente disponíveis e que ignoram, por exemplo, o número exato de toxicodependentes existentes em Portugal. Depois dos cumprimentos e abraços, o recém-criado Instituto Português da Droga e Toxicodependência bem pode começar por aí. Ainda não foram encontrados 2 tripulantes do navio espanhol que ontem adornou em Aveiro durante uma operação de descarga de cimento. Os 2 homens foram procurados durante todo o dia por uma equipa de mergulhadores. Eram 8h30 da manhã quando as buscas recomeçaram. No interior do navio, uma equipa de mergulhadores da Armada Portuguesa tentava com dificuldade entrar na Casa das Máquinas, onde supostamente estará um dos 2 tripulantes desaparecidos. Estamos a avançar lentamente, porque o trabalho tem que ser feito com muitas cautelas, porque dá um acesso tanto direto à Casa da Máquina, pode haver gases e outros materiais combustíveis.
e então tem que ser feito manualmente, não podemos usar outros equipamentos. A porta acabou por ser retirada, mas continuou a ser impossível entrar na Casa das Máquinas. Dos 2 desaparecidos, nenhum sinal. Um deles pode mesmo ter caído à água durante o acidente. Essa hipótese nunca está fora de causa, mas não sabemos, nós já batemos aquela área toda no interior do navio onde ele foi visto pela última vez e nem encontramos.